Bom dia para todos. Nós vamos começar agora o segmento que trata de análise sintática, funções sintáticas da palavra. Isso é um assunto permanente em todas as provas de concurso. De um modo geral, os alunos se queixam de que a matéria é muito extensa e muito complexa. Na verdade, eu acho que não, mas é uma questão de opinião. A primeira questão vai versar sobre a coisa mais elementar do assunto: classificação do sujeito. O sujeito, de acordo com a reforma que foi feita em 1959, ela categoriza 4 elementos: simples, composto, indeterminado e inexistente. Ela eliminou em 1959 a denominação de sujeito oculto, porque esta nomenclatura se opunha a sujeito claro, que ninguém usa. Se não usa claro, para que usar oculto? Mas até hoje ainda existem professores que pregam o conceito de sujeito oculto. Eu encontrei perguntas de concurso público vendo um assunto que não pertence mais à gramática moderna. Então não há sujeito oculto. Cheguei atrasado. O sujeito é eu. De que tipo? Simples. Só tem um núcleo. Ah, não é oculto? Não, não é oculto. Ele é simples. Ele poderia estar oculto, como poderia estar claro. Mas como essa denominação claro não é usada, para que usar o outro? Enfim, primeira questão de sujeito. Quando é que o sujeito é... Qual a diferença entre sujeito indeterminado e sujeito inexistente? No indeterminado, o sujeito existe, mas você não sabe quem é. Por exemplo, se eu dissesse, roubaram meu carro, alguém roubou, eu só não sei quem. Esse não é inexistente, porque se fosse inexistente, a ação não teria acontecido. Então, esse é um sujeito indeterminado. Ele é inexistente quando nenhuma pessoa puder praticar aquela ação, aquele fato. Quando eu digo, por exemplo, choveu muito ontem à noite, ninguém pode chover. Então, é um sujeito inexistente. Isso significa que os verbos chamados definitivos impessoais, que denominam ações da natureza, são todos eles impessoais. Além desse, há um caso que cai muito em prova de concurso. É o verbo haver com o sentido de existir. Quando eu digo havia bons professores naquele curso, é o verbo haver com o sentido de existir ou de acontecer. Quando eu digo houve muitos incidentes na passeata, muitos incidentes aconteceram. São esses dois casos de sujeito inexistente. Na questão número 1 de sintaxe, a primeira frase é: casa havia de todos os modelos, ou seja, havia casa de todo modelo. Existiam casas de todo modelo. O verbo haver, no sentido de existir. Se ele pergunta a oração sem sujeito, o gabarito provisório A. Vamos ver a letra B. Havia derrubado alguém as cercas? Essa frase é: alguém havia derrubado as cercas. O verbo haver é apenas auxiliar de derrubar. Então, nós não temos que pensar com haver, temos que pensar com derrubar. Então, derrubaram a cerca. Quem derrubou a cerca? Alguém. Então, a palavra alguém é o sujeito da oração. Sujeito simples.
Na terceira, amanheceram os dois cachaceiros com a braba ressaca. Os dois cachaceiros amanheceram. Amanhecer aí está em sentido figurado, tá? No sentido de acordar. Então, quem amanheceu foram os dois cachaceiros, sujeito simples, os dois cachaceiros. Ele é simples porque ele todo tem 3 palavras, mas só tem um núcleo, que é cachaceiro. Na letra D, relampejaram os olhos de raiva contra o ditador, contra o diretor. Os olhos relampejaram de raiva contra o diretor. Os sujeitos são os olhos. Eles bateram. Relampejar está nesse sentido. Sujeito simples novamente. Na última, roubaram minha mochila, professora. É comum um aluno, lendo uma frase dessa, dizer que o sujeito seria a palavra professora. Não é. Não é ela que pratica ação verbal. Não foi ela que roubou a mochila. Ela não é e não pode ser o sujeito. Agora, existe um macete, que eu vou passar para vocês agora, que impede que a palavra mochila seja o sujeito. Está separado do verbo por uma vírgula. O sujeito jamais se pode separar do verbo com vírgula ou outra pontuação equivalente. Então, quem roubou minha mochila? Alguém. Você tem o verbo na terceira pessoa do plural e quando faz a pergunta para descobrir quem é o sujeito, a resposta é a palavra alguém. Neste caso, o sujeito é indeterminado. Então, gabarito definitivo, letra A. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a número 11. Qual a oração que tem um verbo antigamente chamado de transobjetivo, que é aquele transitivo direto com o predicativo do objeto que se torna essencial ao verbo, sem o qual ele mudaria de significação? Essa denominação transobjetivo não figura mais na nova gramática. A gramática eliminou o transobjetivo. Está aqui como uma louvação saudosista à questão anterior a 1959. Vamos tentar exemplificar. Se eu dissesse, a mulher deixou o marido, o verbo deixar nesta frase significa abandonar. Ela abandonou o marido. Se eu dissesse, ela deixou o marido preocupado, o verbo deixou agora passa a significar ela o tornou preocupado. Repare que a palavra preocupado é essencial ao verbo mudar de sentido. Então, o verbo deixar nessa frase é transobjetivo. Ela exige como complemento o objeto, que no caso é o marido, e um predicativo. O marido estava transtornado. Um predicativo do objeto. Depois dessas ressalvas, vamos analisar a questão. As crianças viram ele alegre, viram ele alegre na festa. Eu posso tirar a palavra alegre? Posso. As crianças viram ele na festa. O verbo muda de sentido? Não, continua com o mesmo sentido de ter enxergado alguém. Então, isso não é transobjetivo. O vento, furioso, arrancou o telhado das casas. Se eu tirasse o furioso, o verbo mudava de sentido. O verbo arrancou o telhado. Não, não é isso. O menino abriu a porta ansioso. Se eu tirasse o ansioso, o verbo mudaria de sentido? Não. O menino abriu a porta. A mulher deixou o marido preocupado. Se eu tirar o preocupado, o verbo muda de sentido? Muda. Então, transobjetivo é a letra D de delta. O deputado foi escolhido para presidente da comissão. Se eu tirasse o presidente, mudaria o sentido do verbo? Não. O deputado foi escolhido.
gabarito definitivo, D de delta. A confeitaria Colombo surgiu em 1894. Eu gosto muito da confeitaria Colombo, tomo café lá sempre que posso. No século XIX, ele era o ponto de encontro de intelectuais, artistas, poetas, escritores, romancistas, Machado, Olavo Bilac, todos iam para lá. Lá era uma espécie de embaixada onde não se discutiam assuntos polêmicos. Lá era só para alegria, confraternização. A confeitaria Colombo atravessou o século XIX, atravessou a pandemia e sobrevive até hoje. Ela é clássica, estilo europeu. Bem, a confeitaria Colombo surgiu em 1984. Qual a função sintática da palavra Colombo que está destacada? A confeitaria surgiu em 1894. Que confeitaria foi essa? Colombo. Colombo explica a palavra confeitaria. É um substantivo que explica outro substantivo. É um aposto. Vamos procurar um aposto. A casa se firmou aos poucos como uma janela de encontro, como um ponto de encontro de escritores intelectuais. Ela era isso. Isso é um predicativo. Graças a Colombo, os senhores de respeito a Colombo, Colombo é confeitaria, os senhores de respeito ganharam lugar para ir tomar chá à tarde. Por causa da Colombo, é um adjunto adverbial de causa. Para o banquete oferecido ao rei Alberto da Bélgica, jogos de cristal, bacanal foram importados. Jogos foram importados. Os jogos é o sujeito, é o núcleo do sujeito. De cristal está ao lado da palavra jogos, explicando-o. Quando uma palavra é uma locução adjetiva ao lado de um substantivo, ela não pode ser aposto, porque o aposto só pode ser de natureza substantiva, e de cristal é locução adjetiva. Jogos cristalizados. Então não é essa. D. A confeitaria Colombo foi fundada por um dos imigrantes portugueses, Manuel Joaquim. São dois portugueses, depois se explica quem são os dois imigrantes. Poderiam ser poloneses, poderiam ser turcos, mas eram portugueses, Joaquim e Manuel. Então, é um aposto da palavra imigrantes. O aposto não tem a obrigação de ser separado por vírgula. Pode vir por vírgula, como é o caso. Pode vir sem ponto nenhum, como é o caso de Colombo, na frase de cima. Poderia vir depois de 2 pontos e assim por diante. Bem, está um gabarito definitivo da questão 13, letra D de delta. 17. Vamos analisar a próxima questão. É uma questão polêmica. A banca entendeu que esse pronome ser, ele seria um pronome reflexivo. Qualquer pessoa normal poderia ter uma visão diferente da visão da banca. Poderia entender assim: uma sociedade que pretende ser construída justa. E poderia entender perfeitamente que este ser era um pronome apassivador. Aí a resposta seria nula, porque existem 2 pronomes apassivadores no texto. A banca entendeu uma sociedade que pretende construir a si própria. A banca entendeu de forma diferente da nossa, ou de muita gente. Entendeu que seria um pronome reflexivo.
Aí, se ele quer uma igual a esse pronome que ela entendeu como reflexivo, a gente vai procurar agora. A ciência se considera infalível, considera ela própria infalível. Isso é um pronome reflexivo. Ciência e técnica se auxiliam. Esse é um pronome recíproco, não descartado. Na letra C, não se conhece uma ciência completa, apassivador. Nenhuma ciência completa é conhecida hoje em dia. Na letra D, os resultados foram vistos, novamente pronome apassivador. Na letra E, os jovens se abraçaram, recíproco. Então, o gabarito para a banca foi a letra A. Vamos para a questão 28. Assinale a alternativa em que a frase foi feita erradamente. A. Um comentário antes de entrar na 28. Cabe ao concurseiro impetrar recurso contra uma questão se isso o ajuda. Como é que eu digo se isso o ajuda? Se a minha posição está próximo de alguém, muito próximo, ou eu estou empatado com ele e vou ganhar por idade, ou tem um milésimo a menos do que o colega, é arriscado entrar com recurso. Por quê? Porque ao anular a questão, ele pode ganhar o ponto dessa questão. E aí ele passa a você. Por que isso? Porque ele não tinha o ponto e ganhou. Você tinha a questão que queria anular e ia ganhar. Então, pode ser que ele fique com mais pontos do que você, anulando-se a questão. Basta que você não tivesse um ponto e uma pessoa tivesse requerido. Mas, enfim, na questão anterior, se você se sentiu prejudicado e quer ganhar um pontinho a mais, pode requerer. 28. Onde analisamos erradamente. Quem não se revolta com uma coisa dessa? Ora, quem é o sujeito dessa oração? É a palavra quem. A palavra quem está substituindo o sujeito que se revolta. José não se revoltaria com uma coisa dessa? O sujeito seria José. Se eu tirei o José e botei o quem não se revoltaria com uma coisa dessa? Então, o pronome está substituindo a pessoa que praticou a ação. Neste caso, é sujeito simples que só tem um núcleo. Está certa a letra A. Nunca se descobriu quem era o ladrão. Quem é o sujeito da oração? Faça a pergunta. O que nunca se descobriu? Qual é a resposta? Quem era o ladrão? O sujeito da primeira é a oração, pois inteira. Sujeito chamado oracional. Ora, então está certa a opção B, porque ele disse que o sujeito era oracional. Na letra C, quando se ama, vive-se feliz. Quem ama? Alguém. Então, sujeito, quando você faz a pergunta, é alguém, com C ou na terceira, sujeito indeterminado. Na letra D, minha mãe era temente a Deus. Quem era temente a Deus? Minha mãe. Sujeito simples, minha mãe. Era verbo de ligação. Temente está completando o verbo de ligação. Temente é o predicativo. Temente a quem? A Deus está completando a palavra temente. Ela é um complemento nominal. Está correto também. A, B, C e D estão corretos. Fiz uma viagem ao Paraguai. Ao Paraguai dá ideia de lugar. Mas pelo simples fato de dar ideia de lugar, obrigatoriamente é uma adjunta verbal de lugar? Não. Não, não é. Se eu dissesse as ruas de Paris, são as ruas parisienses.
de Paris dá a ideia de lugar, mas nesta frase é um adjunto adnominal da palavra ruas. Para ser adjunto adverbial, teria de ser advérbio. Para ser advérbio, teria de apenas estar ligado a 3 palavras: o verbo, o próprio advérbio ou adjetivo. Ela não está ligada a nenhuma dessas 3. Ela está ligada à palavra viagem. Viagem para onde? Viagem para o Paraguai. Então, para o Paraguai é complemento nominal da palavra viagem. Gabarito da 28 é difícil essa questão. Vamos para a questão 32. Contou-me um velho conhecido amigo uma história exemplar. Existe na Nova Califórnia uma exaurida mina de ouro. Exaurida significa tiraram todo o ouro dela. A mina de Morro Velho. Qual a característica comum a essas duas orações? Contou-me um velho conhecido. Quem me contou? Um velho conhecido, que é o sujeito, colocado depois do verbo. Sujeito posposto. Simples e posposto. Existe na Nova Califórnia uma exaurida mina de ouro. O verbo existir, ele não tem objeto, ele tem sujeito. O que é que existe? Uma mina de ouro. Uma mina de ouro não é objeto. Uma mina de ouro é o sujeito, completando, sendo o sujeito de existir, indicando esse fato. Bem, então as duas têm sujeito, e o sujeito das duas está posposto. O gabarito da questão é a letra C de cavalo, indiscutivelmente. 46. Em que alternativa o predicativo é predicativo do objeto direto? Aquela garota virou uma famosa artista. Aquela garota é o sujeito, virou é o verbo. Usado aqui como delegação, uma famosa artista é o predicativo. Não tem objeto direto. Julguei aceitável a explicação do candidato. Sujeito eu. O que eu julguei foi a explicação. A explicação era aceitável. Predicativo da palavra explicação. Predicativo do objeto. Gabarito, beribola. Aos primeiros raios do sol, o campo parecia uma nuvem macia. Parecia, usado como verbo de ligação, uma nuvem macia, predicativo do sujeito, o campo. Ficaram os acertadores da loteria riquíssimos. Os acertadores ficaram riquíssimos. Riquíssimos é o predicativo de acertadores, que é o sujeito da oração. Não é essa. E a letra é: gosto de você assim, toda arrumada. Sujeito eu, de você objeto indireto. Toda arrumada é o predicativo do objeto indireto. E ele pede direto. Não é a letra E. Gabarito definitivo é aquela mesma. Beribola, né? 48. Estela deu ao marido 20 filhos. Nossa, que mulher parideira. Desses, só conheci 7. Morreram 13 cedo. Minha mãe teve 12. 6 morreram de fome. Mas superei esse problema. Me tornei no que eu sou hoje. Mário Torres. Só que foram muitas lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Caso contrário, eu estaria morrendo lá na favela. Avião de bandido, colheiro. O emprego de favela só pode ser esse. Não há governo. Quando você preenche uma ficha cadastral para esse empurrador de carrinho do supermercado e bota o endereço, ele olha e diz: você mora numa comunidade, né? Para não dizer favela, esse considerado insultuoso termo. Aí você diz: sim, eles jamais vão admitir você.
Eles acham que você é amigo de bandido e vai planejar um assalto ao supermercado um dia. Há muito preconceito quanto ao lugar onde você mora. Eu sofri isso na pele, porque todo mundo na escola me chamava de favelado. Me humilhava o tempo todo. Mas enfim, voltando. Aquela era uma mulher de fibra. De fibra é adjunto. De nominal da palavra mulher. Só a conheci em sua velhice. Esse A se refere à mulher, é o objeto direto de conheci. Lembro-me de um fato, objeto indireto de um fato, da esposa e o marido comendo o mesmo mingau no mesmo prato, como se fossem namorados. Quantos objetos diretos e indiretos existem? Bem, direto, 20 filhos, 1. 7, 2. Só a conheci, 3. Comendo mingau, 4. 4 objetos diretos. Então só pode ser o B ou D. Objeto indireto, ao marido, 1. Lembra-me de um fato, 2. 4, 2. Gabarito, beribola. Questão 70. Dentre as expressões sublinhadas, não se analisa como adjunto adverbial. Montou no cavalinho, pampa, uma tarde, adjunto adverbial de tempo. Foi a hora em que ele montou no cavalo. Com a morte do meu velho, que me deixou o sítio, as coisas se modificaram. Adjunto, adverbial, causa, por causa da morte do pai. Chegou maltrapilho. Se fosse uma mulher, seria chegou maltrapilha. Isso não é advérbio. Advérbio não vai para o feminino. Então, gabarito provisório C. Nos primeiros dias, tempo. Na letra E, só então sargento, burra de mim, descobriu o mistério. Ele voltou por amor da herança, por causa do interesse dele na herança. Adjunto adverbial de causa. Gabarito, C de cavalo. Aqui terminamos o nosso ensaio sobre questões de análise sintática. É claro que não é capaz de exaurir tudo. Para exaurir tudo, eu preciso fazer muito mais exercícios. Eu estou publicando uma coletânea de exercícios de prova, já preparando para a nova visão de concurso, a da reforma da lei. Está quase pronta. Mais um mês no máximo eu estou indo para ela com ela. Só que ela vai ser uma coletânea completa, vai servir para quem vai fazer concurso público federal, para cargos civis, e também para quem vai fazer concursos militares. Servirá para pessoas de ensino médio e pessoas de ensino superior. Há questões para tudo, mais de 2.000 questões, todas comentadas. Esse é o meu projeto para completar o meu ensinamento de língua portuguesa. Em breve estará na mão de vocês. Eu vou avisar no canal. Não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar as informações. Tem que estar de orelha levantada, que nem lebre. A lebre tem um ouvido de tuberculoso. Ela escuta o menor ruído e sai disparada, né? Se ela não sair disparada, o leão a pega, porque ela consegue chegar imediatamente a 40 km na corrida. E o leão, para chegar a 40 km, demora, né? Ele vai pegar a lebre quando ela cansa fácil. Aí ela diminui o ritmo, ele a pega, ele consegue pegá-la. É isso a visão do candidato. Se você sair como lebre, daqui a pouquinho você estará cansado. Você enche o saco.
Então, como é que tem que fazer? Uma prática. Uma prática diária, para ter o hábito. Você vai ao banheiro, normalmente na mesma hora, por hábito. Tem hábito. Já ouviu gente dizendo, eu todo dia de manhã vou ao banheiro. Hábito. Cigarro não é vício. Cigarro é hábito. Você pode ter visto uma pessoa que deixou recentemente de fumar e bota o lápis na boca assim, ó. É o hábito de segurar alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa na boca. Se ele falasse comigo, eu poria outra, né? Poria o charuto. Mas é hábito. Então, como é que você vai passar no concurso? Seleciona 20 questões. Pode ser da minha coletânea. Pega as 20. Começa a fazer com relógio. Estou sem relógio hoje. Começa a fazer com relógio. Marca 1 hora. Nessa 1 hora, você não vai fazer nada. Absolutamente nada. Você não vai ver televisão. Não vai ouvir rádio. Não vai conversar com sua mãe. Não vai varrer a casa. Não vai fazer nada. É até bom que você vá depois de ter ido ao banheiro para não interromper. Bem, terminou as 20 questões, 40, 50, 1 hora. 1 hora você para. Se você não fez todas, azar o seu. Parou em 1 hora. Você vai consultar o gabarito e ver quantas você acertou. 1, acertei. 2, acertei. 3, errei. 4, errei. 5, errei. Aí você diz, bom, em 20 eu errei 3. Tá bom? Agora eu vou ver por que eu errei. Aí vai ao gabarito consultar. Infelizmente, os gabaritos dos professores que corrigem questões aqui só dão A, B, C, D, E. Eles não comentam as questões. E você diz, tá, eu errei. Mas por que foi que eu errei? Aí você fica perdido. Aí você traz a questão, bota aqui no meu canal e terá a explicação da questão. Feito isso, aí você passa para mais 20. Você não pega 200 questões para fazer num dia. Não. Porque aí num dia você faz 200, no outro não faz nada. E a prova não são 200 questões. A prova são 20 questões, normalmente. Então tem que aprender a pegar ritmo. Quando você chegar na prova, você já está habituado a fazer uma questão a cada 3 minutos. Fará com certeza. Ok? Quem está dizendo isso é uma pessoa que sempre passa em primeiro lugar nos concursos. Por quê? Porque eu sou gênio? Não. Eu não sou gênio. Eu sou igual a você. Se eu passar pela rua por você, ninguém vai dizer, não, olha, ali está um gênio, ali está um burro. Ninguém vai falar isso. Ok? Eu sou uma pessoa normal. O problema é que quando eu me candidato a um concurso, eu pego o programa do concurso, que está ali, todos os itens. Aí eu sublinho item por item os assuntos que eu domino e os que eu não domino. Começo a estudar os que eu não domino, fazendo questões, estudando teoria, tudo que for necessário. Depois eu passo para as questões. Depois que eu estou mais ou menos me sentindo abalizado, é que eu passo para as questões. Tem aluno que faz assim, vou pegar a questão e não entende nada de português. Aí se enrola todo. Aí a prova é uma merda, é difícil demais. Não, você não estava pronto. Você só vai fazer a questão quando você, teoricamente, se sentir bem. Ou faz assim, pega a questão e pega a gramática e vai fazendo como treino, não como preparação para o concurso, como preliminar. Aí faz a questão, se enrolou, vai na apostila. Por que você não pode levar a apostila para o concurso? As bancas não permitem. Se as bancas não permitem, você tem que pensar sem a gramática. Ela tem que estar na cabeça, memorizada. Bem, inscreva-se no canal, bate o sininho. Não esqueçam de adquirir
a fonte teórica que vai levar você para a vaga. A gramática. A gramática é descomplicada. Ela é que vai fazer você passar. Eu sei menos do que ela. Por que eu sei menos? Eu a fiz. Mas quando eu fiz, sabia tudo. Hoje eu posso ter esquecido um outro detalhe e ela não esquece, está escrito. A vantagem de uma fonte escrita é maior do que a de um computador. Porque quando você consulta no Google ou qualquer uma delas, está muito resumido. E a minha gramática ela tem cheia de macetes. São centenas e centenas de páginas. Ela está aberta para você a qualquer hora, não tem problema de necessidade de abrir programa, ver energia, nada. É só abrir e você lerá quantas vezes você quiser. Bom aproveitamento, até o próximo encontro.